Está re... Está reaberta a presente sessão. Tenho a honra de transformar este grande expediente em comissão geral, na forma do artigo 92, inciso 1 do Regimento Interno, solicitado através do requerimento número 486/95 do excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques, com o objetivo de outorgar o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Osanã Campos Guimarães, conforme reza o decreto legislativo número 64/95, de autoria também do excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo senhor homenageado desta sessão, doutor Osanã Campos Guimarães. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o nosso primeiro presidente desta casa, nosso ilustríssimo e caro amigo ex-deputado Salviano Guimarães. Convido também o excelentíssimo senhor autor do decreto legislativo que tornou possível esta justíssima homenagem, o excelentíssimo deputado Daniel Marques. Convido os senhores e senhoras para se colocarem em pé, para entoarmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela
no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste instante, convido o deputado Daniel Marques para, junto comigo, fazer a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao ilustríssimo senhor doutor Ozanam Campos Guimarães. Tenho a honra de passar a palavra ao idealizador desta homenagem, excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Ilustríssimo senhor homenageado desta sessão, doutor Ozanam Campos Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, primeiro presidente da Câmara Legislativa, o ex-deputado Salviano Guimarães. Ilustríssima senhora Estela dos Querubins Guimarães, ex-secretária de Educação. Ilustríssima senhora Olíbia Guimarães, ex-procuradora da Terra Cap. Ilustríssima senhora Selma Mundim Guimarães, ex-administradora de Planaltina. Ilustríssimo senhor Hércules Mundim Guimarães, ex-administrador também de Planaltina. Gostaria também de registrar com muita satisfação a presença da dona Yaya aqui conosco, demais parentes, amigos e admiradores do Dr. Ozanam Campos Guimarães, senhoras e senhores deputados. Esta casa concretiza hoje uma justa homenagem a um verdadeiro cidadão brasiliense, médico símbolo de Brasília. A concessão do título de cidadão honorário de Brasília ao Dr. Ozanam Campos Guimarães representa o reconhecimento público do trabalho de um homem que abraçou a medicina por amor, transformando-a em sacerdócio. Dr. Ozanam, nascido em Planaltina, aos 31 de outubro de 1905, na atual Praça Salviano Monteiro, nome dado em homenagem a seu pai, Salviano Monteiro Guimarães. Dr. Ozanam,
tornou-se médico em 1929, após completar os seus 23 anos. E aqui eu gostaria que todos fizessem uma pequena reflexão. Já imaginaram o que significa para um filho de Planaltina, cidade fincada em um Goiás interiorano, formar-se em medicina naquela época? Mas como se fosse por predeterminação, desde o batismo, quando seus pais buscaram no livro sagrado o nome Osaná, ele rompeu barreiras e, ainda moço, já estava pronto para servir sua comunidade. A história pode ser ouvida ali mesmo, em frente à sua primeira morada, hoje transformada em Museu Histórico de Planaltina, através de serenos relatos e testemunhos vivos sobre os fatos que marcaram a sua trajetória de vida solidária. Como político, foi um pacificador de paixões partidárias, notabilizando-se em todos os estágios de sua carreira, iniciada em Planaltina, indo até a governadoria do estado de Goiás. Nesse período, desempenhou importante papel na mudança da capital federal para o Planalto Central, hospedando a comitiva do general Paulo Coelho em todas as vezes que aqui esteve. Foi o relatório da Comissão Paulo Coelho que serviu de base para se definir pela nossa região como a mais indicada para sediar a futura capital do país, excluindo as áreas próximas de Paracatu e Araguari, que também concorriam pelo privilégio de abrigar os poderes da República. Como médico, são incontáveis as consultas, os partos, as operações que realizou. São inúmeras as vidas que teve a oportunidade de salvar. E até os vários casos de crendice popular que se viu obrigado a enfrentar na aplicação da medicina científica. Mas há um fato que o eleva acima de tudo isso. O doutor Osaná jamais cobrou uma consulta ou por qualquer atendimento médico enquanto profissional liberal, não importando a classe social a que pertencia o paciente. A única remuneração financeira que percebeu em razão de seu trabalho como médico foi quando, por imposição do superintendente regional de Brasília, foi obrigado a aceitar a incumbência de montar e chefiar o posto do Sandu em Planaltina. Por tudo isso, doutor Osaná, como filho de Planaltina, em meu próprio nome, em nome de meus pais, em nome daqueles que confiaram no meu trabalho, me conduzindo através do voto a esta casa, gostaria aqui de parabenizar pelo recebimento do título de cidadão honorário de Brasília, que hoje esta Câmara Legislativa lhe outorga. Este título, com certeza, servirá para que Brasília não se esqueça jamais de um homem que talvez tenha sido o pioneiro dos pioneiros e tenha sua história de vida entrelaçada com a criação da capital de todos os brasileiros. E fico muito feliz por ter sido eu o autor dessa iniciativa. Mas devo confessar que ela não é só minha. Ela nasceu de conversas com várias pessoas de Planaltina, as quais não vou nominar para não ser injusto com alguns que porventura esquecer, mas posso afirmar que o carinho e a admiração que o povo de Planaltina tem pelo senhor é tão grande
quanto à grandiosidade deste título que hoje lhe é entregue. Também por questões de justiça, devo aqui render minhas sinceras homenagens à sua esposa, a Dona Alice, que por longas décadas soube ser uma verdadeira companheira, nunca deixando de abraçar junto com o marido as lutas travadas pelo engrandecimento da sociedade e pela consolidação da família. Assim, termino minhas palavras, rogando a Deus que a sabedoria, a simplicidade, a honestidade, o trabalho, o patriotismo e o amor ao próximo, externado nestes seus 90 anos de vida, sirva de exemplo para todos nós, que de um modo ou de outro somos responsáveis pelos destinos de nossa cidade e de nosso povo. Parabéns, doutora Rosana. Muito obrigado. Eu quero convidar a minha esposa, que está aqui presente, Meire Anita, para entregar umas flores que eu gostaria que sua neta, a Denise, fizesse chegar às mãos de Dona Alice, que por motivos de força maior não pôde comparecer nessa solenidade. Passaremos agora a ouvir os pronunciamentos dos excelentíssimos senhores e senhoras líderes partidários. E concedo inicialmente a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha, em nome da liderança do PT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor homenageado dessa sessão, doutor Osaná Campos Guimarães, excelentíssimo senhor primeiro presidente da Câmara Legislativa, ex-deputado Salviano Guimarães, excelentíssimo senhor autor do projeto legislativo número 0604/95 e requerimento 486/95, companheiro deputado Daniel Marques, senhores e senhoras aqui presentes, caros deputados presentes, eu gostaria, doutora Osaná, de fazer aqui um discurso muito rápido. Na verdade, um discurso da homenagem de uma profissional da mesma área do senhor. Eu, como médica, gostaria de resgatar aqui a homenagem da nossa categoria a um médico pioneiro do Distrito Federal. Aliás, essa homenagem já lhe foi prestada através da Associação Médica de Brasília, por época do seu aniversário, ao completar os 90 anos. Mas, diante deste evento aqui na Câmara Distrital, gostaria de registrar que a sua história se confunde com a história da medicina de Brasília. E eu, como médica, rendo-lhe aqui as homenagens para dizer que a nossa categoria tem o orgulho de ter o doutor Osaná, e que o doutor Osaná nos ensinou muita coisa. Portanto, doutor Osaná, é muito simples, muito rápido, mas fica o gesto de uma colega, o gesto de uma deputada, mas, mais do que isso, o gesto de alguém que aprendeu com o mestre. Parabéns, doutor Osaná. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli, em nome da liderança do PMDB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, ilustríssimo senhor homenageado desta sessão, doutor Ozaná Campos Guimarães, excelentíssimo senhor primeiro presidente da Câmara Legislativa, ex-deputado Salviano Guimarães, excelentíssimo senhor autor do decreto legislativo número 064/95 e requerimento 486/95, que tornou possível essa justíssima homenagem, deputado Daniel Marques. Senhoras e senhores presentes, ocupo esta tribuna em nome do PMDB, em nome dos deputados Luiz Estevão, líder do PMDB, deputado Odilon Aires, presidente do PMDB, deputados Daniel Marques, deputado Cauí, deputado Manuel Andrade, deputado Pirineus, deputado Benício, para esta grande oportunidade de saudar um homem que confunde com a própria história de Brasília, doutor Ozaná Guimarães. O deputado Daniel Marques, autor desse requerimento, de uma justíssima homenagem ao doutor Ozaná, ele conseguiu aqui traduzir a todos nós o que representa, Daniel também como filho de Planaltina, o que representou. Em 1929, um filho de Planaltina se formar em medicina. Digo isso com muita emoção. Eu sou o 14º filho de um mesmo casamento, filho de imigrantes, logicamente com uma grande diferença de idade, da minha idade para os meus irmãos e meus pais, e sei o que é, num quadro desse, conseguir chegar a uma formatura, a uma formação superior. E sinto, e sempre senti, e vivi, em função dessa dificuldade, na verdade, uma verdadeira diferença de geração. Pois, como 14º filho, meu pai mal sabia ler e escrever, exatamente da mesma geração do doutor Ozaná. Então, por aí já vemos o seguinte, doutor Ozaná é uma pessoa que, efetivamente, viveu uma geração à nossa frente. Soube, efetivamente, cumprir o compromisso mais sagrado da carreira de medicina, que foi exercer efetivamente a medicina social. A verdadeira, na minha opinião, como cristão, a verdadeira doação, a verdadeira caridade. Na verdade, doutor Ozaná, a verdadeira caridade é a gente doar, não aquilo que sobra, mas aquilo que faz parte da nossa vida. E o senhor fez essa doação. O senhor é uma pessoa iluminada, abençoada por Deus. E eu gostaria, doutor Ozaná, nessa breve saudação, dizer que ouvi muitos relatos de uma pessoa contemporânea do senhor, do avô da minha esposa, doutor Jorge Peles, que viveu a mesma realidade que o senhor viveu e a mesma luta na implantação de Brasília. Dizer que com ele, que logicamente tive a oportunidade de conviver de forma mais próxima, aprendi muita coisa, entendi a dura batalha dos senhores naquela época. E queria dizer que talvez grande parte das nossas dificuldades hoje, não que somos jovens, mas pessoas mais novas que o senhor, é justamente, talvez, desprezar ou não dar a verdadeira dimensão a essa sabedoria dos senhores, sabedoria dada pela idade. Obrigado. Tenho a honra de passar agora a palavra ao nosso amigo, ex-presidente, ex-deputado e um dos instaladores deste poder, ilustríssimo senhor Salviano Guimarães.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nobre deputado Geraldo Magela. Excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques, autor desta homenagem ao doutor Osaná Campos Guimarães. Senhores, senhoras, deputados distritais, que por unanimidade aprovaram este título, um título que honra e muito e que engrandece o trabalho feito pelo Dr. Osaná ao longo de mais de 60 anos na capital da República, na antiga Planaltina, nas mudanças, em todos os movimentos em prol do Distrito Federal. Meus parentes, amigos, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero confessar aqui a minha emoção de voltar a esta tribuna, onde, por 4 anos, defendi os interesses da população do Distrito Federal e que, sem dúvida nenhuma, neste momento em que a Câmara Legislativa reconhece o trabalho feito por um pioneiro anônimo, daqueles que ficou afastado dos holofotes do poder, que com a sua modéstia, com a sua humildade, contribuiu em muito para a mudança da capital, mas que não participou depois do banquete final, em que muitos que para aqui vieram participaram e se regozijaram. Dr. Osaná, que ficou recolhido na sua pequena fazenda larguinha, que para todos nós tem até um passado e um momento histórico no Distrito Federal, pois foi ali, naquela pequena fazenda, naquela casa construída em 1934, que ele recebeu as comissões que vieram aqui para reafirmar este território, esta área, como a melhor área para hospedar os poderes da República e ser a capital da República. Há poucos dias, o Dr. Osaná recebeu também uma homenagem da Associação Médica de Brasília pelos trabalhos que realizou como médico, mas mais do que médico, como um verdadeiro sacerdote, em que não poupava a si próprio das intempéries, das dificuldades, andando em cima de burro, a pé, enfim, fazendo tudo o que era possível para salvar uma vida, para levar um conforto a quem necessitasse dos seus serviços profissionais. Naquela oportunidade, eu ressaltei algumas qualidades que marcam para mim a trajetória do Dr. Osaná. Sou muito suspeito para falar dele, pois tenho a honra de ser seu sobrinho e genro. Portanto, um parente muito próximo. Mas, mais do que isso, nós devemos ter também a honestidade de reconhecermos as qualidades deste homem, deste brasiliense, deste médico ímpar. E aqui eu quero repetir algumas das coisas que disse no momento de saudá-lo na Associação Médica de Brasília, em que eu dizia o que faz o Dr. Osaná um homem diferenciado dos demais. E eu creio que todos que aqui o conhecem e com ele já conviveram ou convivem, que trabalharam com ele, que foram atendidos por ele, haverão de concordar que este homem construiu sua vida pautada em 3 pontos básicos. O primeiro, e maior, sem dúvida, é o seu imenso amor e respeito ao próximo. Tão claro e evidente
que sua convivência sempre foi motivo de prazer, traduzida em palavras, em ensinamentos e, sobretudo, na atividade como médico. O segundo ponto é a sua honestidade. Uma honestidade em seu conceito mais amplo, no exercício profissional, no exercício de cargo público, na relação com seus subordinados, no convívio familiar, a honestidade nascida do seu âmago e exercida em cada detalhe como força maior do seu caráter e não como uma imposição da conveniência social. E um terceiro princípio, que ele proclama sempre nas reuniões que fazemos, que é o princípio e o ponto básico de todos os seres humanos e que nós lutamos muito para que todos nós possamos ter, que é a liberdade, em que ele costuma reafirmar sempre: a liberdade é o supremo bem da vida. Princípio que cultivou sempre com consciência e responsabilidade, respeitando a liberdade do seu próximo. É imperativo, nesta oportunidade, registrar para os mais jovens e para as gerações oriundas de outros recantos deste nosso imenso Brasil, a decisiva contribuição do Dr. Osana para a mudança da capital. Como disse, hospedando a Comissão Poli Coelho. E que dificuldade que era. Ele nos conta sempre que o então governador Jerônimo Coimbra Bueno chamou-o a palácio e o então governador fazia parte, era membro de uma comissão maior, e disse a ele: Dr. Osana, volte para a Planaltina. Hospede o general Poli Coelho e sua comitiva. Todos nós sabemos que a sua terra é um ponto perdido no interior deste imenso Planalto e que lá nós não temos um hotel, nem sequer uma pensão que possa dar condições para receber uma comissão deste gabarito. Dr. Osana veio para a Planaltina, saiu da sua casa, entregou ao general Poli Coelho. O governo de Goiás instalou aqui em Planaltina um sistema de radiocomunicação e fez construir um pequeno campo de pouso. E o general Poli Coelho, montando nos cavalos do Dr. Osana, ciceroneado por ele, cavalgou, andou em todo este Planalto, de Formosa, Planaltina, Braslândia, Corumbá de Goiás, Anápolis, e vocês vão ter a oportunidade de ver, através de um filme que o general, depois de muitos anos, enviou ao Dr. Osana, e esse filme está gravado, regravado em vídeo, e vocês terão a oportunidade de ver ainda nesta sessão este vídeo. E a comissão tinha membros do governo de Minas Gerais, vários que queriam levar a capital para Paracatu ou Araguari, como disse o deputado Daniel Marques. Mas graças, talvez, à fidalguia do povo de Planaltina, a hospedagem, as condições oferecidas à comissão, o general Poli Coelho, no seu relatório final, reafirmou que o local ideal para a construção da futura capital era o quadrilátero demarcado por cruz. E assim foi feito. Dr. Osana, além disso, esteve presente com a sua autoridade moral para facilitar também a aquisição das terras pelo governo para instalar a futura capital. Em 1955, o governo do Estado de Goiás montou uma comissão encarregada de adquirir as terras do quadrilátero para que a capital pudesse mudar. Dr. Osana deu o exemplo, entregando ao governo de Goiás, que posteriormente transferiu ao governo federal, a fazenda Sobradinho, com mais de 800 alqueires. Terra esta entregue por um preço simbólico. Este exemplo de Dr. Osana serviu para que outros proprietários o seguissem e também
contribuíssem com suas terras para a transferência da capital. E vocês, senhores e senhoras deputados, talvez há pouco tempo tenham conhecido até em profundidade os problemas da terra, já que instalaram uma CPI nesta casa para averiguar os problemas dos condomínios no Distrito Federal. E eu mesmo recebi informações de que, de todas as terras aqui, algumas tinham documentos bons, outras melhores. Mas, sem dúvida nenhuma, as terras que tinham a melhor documentação foram aquelas terras adquiridas pelo governo de nossa família, da família Guimarães. Contribuiu, portanto, o doutor Ozana, seus familiares e outras lideranças políticas de então, para que Brasília se transformasse nesta realidade que é hoje. E quero aqui confessar que, muitas vezes, acompanhando pelos jornais as grilagens de terra, as especulações, com tristeza nós vimos, muitas vezes, equívocos enormes. E é necessário que a própria Câmara e que o próprio governo do Distrito Federal verifique e separe de vez o joio do trigo, que diga quais são as terras dos particulares, quais são as do governo, para que nós possamos ter a tranquilidade que sempre almejamos para a população do Distrito Federal e que se possa aqui cumprir a função social de dar habitação para aqueles que necessitam da sua moradia. E hoje, aqui está, para nossa alegria, este pioneiro, um pioneiro da medicina, da vida pública, das ações mudancistas, distante dos títulos e das glórias passageiras, recolhido na consciência da contribuição dada, revestido da grandeza que nos orgulha pelo fato de termos nascido seu parente, na honra de podermos compartilhar de sua amizade e que nos gratifica pelo exemplo de seu caráter, alicerçado na crença de que o homem não precisa de riqueza material para viver, mas que somente sobrevive se tiver liberdade, honestidade e amor ao próximo. Parabéns, doutor Ozana, e muito obrigado pelo exemplo que deu a todos nós, seus parentes, seus amigos, e, com certeza, esta Câmara lhe faz justiça ao outorgar-lhe este título de cidadão honorário. Muito obrigado. Tenho a honra, neste momento, de conceder a palavra ao ilustre homenageado Dr. Ozana Campos Guimarães. Estou sendo consultado se devo falar aqui ou naquela tribuna. E eu estou dizendo que, em virtude dessa muleta que eu ganhei de um sobrinho quando fiz 88 anos, porque ele assistiu eu cair 2 vezes, então disse que o presente dele era me dar um órgão de proteção e me trouxe essa muleta. E hoje, por acaso, não tendo onde guardá-la, deixei aqui em cima da mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela. Meus parabéns pela sessão brilhante que o senhor está presidindo. Excelentíssimo senhor primeiro presidente da Câmara Legislativa, ex-deputado Salviano Guimarães. Meu abraço, Salviano. Excelentíssimo senhor autor do decreto legislativo número 064/95 e requerimento
486/95, que tornou possível essa justíssima dizê-la, homenagem. A justiça fica ao critério de todos os que aqui estão presentes e do povo de Planaltina e daquele com quem convivi esses 90 anos bem vividos, nascido que fui na Praça Coronel Salviano Monteiro, que tem o nome de meu pai até hoje, em Planaltina. De modo que eu não vou mais estender nesses detalhes pessoais, porque senão tomaria o tempo precioso de todos que tinham a honra de assistir, que me deu a honra de assistir a essa exposição. Excelentíssima senhora deputada Maninha, excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, cabe-me fazer uma pergunta nessa oportunidade. O senhor deputado Odilon Aires é do norte de Goiás? É dos Aires dos Bons. É porque eu conheço a família do senhor, por isso que eu tomei essa liberdade. E podia ser Aires de outra parte, e eu agora tomei conhecimento da sua origem, que é no norte do nosso precioso estado. Muito obrigado, com muita atenção. E o senhor, então, é um elemento aqui para advogar e mostrar a este povo de todo o estado de Goiás que as providências tomadas na época da divisão do estado em norte e sul, era governador do estado Jerônimo Coimbra Bueno, e era seu vice-governador eu, Ozaná Campos Guimarães. E nós fizemos todo o esforço para que isso acontecesse. E Jerônimo pediu-me na ocasião, desculpe eu interromper aqui a sessão, mas toda coisa depois passa se não falar na hora. Os meus 90 anos me faz fugir da memória fatos que, não sendo relatados na oportunidade, passam esquecidos. Que é como todas, como a história, eu como médico sei, e todos vocês como viventes desse tempo sabem também que a idade, a velhice e esclerosa os cérebros. Então a gente de muita coisa se omite. E o que acontece? O cérebro novo fixa as memórias do passado. E o cérebro velho não fica, e então vem o problema das falhas, das faltas de lembranças e tudo isso. É o caso. Com o sapato em terra úmida e fértil, a imagem fica. Num cérebro esclerosado pelo tempo, dura pouco. Então, a gente lembra dos fatos antigos e dos recentes, muitas vezes, ficam no olvido, no esquecimento. Vou voltar novamente à citação, porque se eu continuar nesse assunto, eu acabo com nossa sessão. Excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus, excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro, excelentíssimo senhor deputado Miquéias Paz, deputado José Edmar Cordeiro e deputado Manuel de Andrade. Eu torno a voltar a perguntar, Cordeiro não é arraiano? Doutor Antanã. Pois eu conheço muito a família desse norte de Goiás todo. Eu só quero... Eu peço escusas
se não fiz as mesmas citações de algum outro conhecido que não tive oportunidade de ligar o nome à família ou que outros motivos tenham prevalecido, já que outros motivos não prevaleceu para eu omitir as referências que tenho. De modo que eu... Doutor Altaná, é só lembrar ao senhor, lembrando assim esse fato, a minha família é muito ligada ao senhor, tem uma estima muito grande e, logicamente, não convivemos, mas a família é muito grande. O meu tio João de Abreu, João de Abreu, também vice-governador do estado de Goiás, é quem reporta, inclusive nos seus livros, algumas andanças em companhia do senhor pelo estado de Goiás. Então, outros cordeiros que também tiveram na vida política aqui do estado de Goiás, então, lembro e tem uma ligação muito forte com a figura de Vossa Senhoria aqui pelo estado de Goiás. Então, eu fico muito feliz de ver o senhor aqui recebendo essa homenagem, que é um motivo de muita alegria para nós, para todos nós aqui, goianos, né, do pé rachado. E a alegria dessa convivência, e, logicamente, nada mais merecedora é esse título que nós, nesse momento, estamos dando ao senhor aqui. Muito obrigado. Eu devo acrescentar que João de Abreu foi praticamente o conselheiro que participou com mais atividade quando eu fui escolhido para vice-governador do estado, junto com o doutor Jerônimo Coimbra Bueno. Doutor João de Abreu, meu irmão Gabriel Guimarães, residente em Formosa, e um farmacêutico muito conhecido e de grande prestígio político em Formosa, que os senhores devem ter conhecido, Moacir Pereira Dutra, já falecido. Eu acrescento isso nesse interregno, porque se deixar passar, a gente esquece, porque o meu cérebro já está, e não é meu cérebro, é de todo animal idoso, desde da baratinha até o elefante, de todas as árvores, desde as mais novas, a esclerose vem com o apodrecimento, com a secura, etc. De modo que, se vocês vão me interromper de eu ter, de vez em quando, interrompido essa lista de valiosos deputados aqui presentes, cuja presença eu agradeço, porque é o testemunho da nossa conversa e a fixação de fatos que, não ditos agora, passariam pela história. Então, meus parabéns, senhores deputados, e muito agradecido pelo comparecimento de vocês. E meus parabéns à iniciativa do meu nobre companheiro aí, filho de Planaltina, pela sugestão desse título honorífico, que vai ser para mim muito significativo. E eu tenho que dizer mais. Pelo meu aniversário, eu não esperava nada, mas tem uma coleção de títulos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por unanimidade do tribunal, que eu pedi uma ocasião, mostrei para o Salviano ler, e hoje era para trazer, eu queria ler, porque só tem, não é vaidade minha, referências as mais elogiosas sobre o meu comportamento. Político que nunca fez política de perseguição por meu céu. Médico que nunca negou assistência a toda a população, não só de Planaltina, mas desde o norte de Goiás, desde as Arraias, aqui deve ter alguém lá de pertinho de Arraias, deve contar a história do nosso amigo Revalino Teixeira, que seu tio, que já tinha ido ao norte de Goiás e de lá voltou desacuchoado com uma infecção que não vou relatar, porque aí seria quebrar um serviço profissional. Mas, chegando em Planaltina, eu, por coincidência, fui aluno 6 anos
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tomei banho de mar 3 vezes e fui ao cinema uma vez, porque o meu tempo sabia que eu tinha que voltar para Goiás, porque a saúde de meu pai e de minha mãe exigia a minha presença. Eles eram filhos de Formosa e de São José do Tocantins e moravam em Planaltina. E então achei que eu precisava dedicar o tempo integralmente aí. E fiz em Planaltina muita coisa, que aqui tem muitos planaltinenses aqui pertencem, enquanto está ali Dona Yayá, o Sérgio, aquele é carioca também, e todos, e muitos outros aí, minhas sobrinhas, a de Estela, que está ali, e outros que eu não vou citar todos, não, porque a omissão de um na citação de outros importa em ressentimento, que a pessoa às vezes não confessa, mas guarda dentro do seu coração. Então, eu estou vendo aí esse negócio. Bom, mas deixa eu tomar um copinho d'água, porque a goela está seca. A goela é como o cérebro, ela também vai secando, no cérebro chama esclerose, e aqui chama secura. Bom, vamos passar logo, né? Eu vou interromper um pouquinho, depois eu continuo, até o momento que eu não sature o ambiente. Porque a conversa, quando fica comprida demais, torna cansativa para todo mundo. E eu não quero essa conversa. Eu não quero essa conversa. Aquele senhor que está ali é o Jair? Parece, né? Foi meu vaqueiro muitíssimos anos. Não é não, muito obrigado. Mas ele pareceu mesmo. Bom, mas é o seguinte. Bem, minha referência aos senhores deputados já foi feita, e o meu agradecimento pelo seu comparecimento e prestígio dado a esta solenidade. Termo de doação. Esse é o presente que a Assembleia de Brasília está me dignificando, o que eu já falei antes. Mas agora que diz o seguinte, não falta só minha assinatura aqui, ué. Não é? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesse ato representado pelo deputado Geraldo Magela, na qualidade de presidente dessa casa, nos termos do ato da mesa diretora, número 09/50, publicado no Diário da Câmara Legislativa, DCL, em 28 de junho de 1995, recebe nessa data um vídeo de 1940, sobre a Comissão Cruz, doado pelo... Não, o vídeo é sobre a Comissão Cruz, aqui está. Mas foi recebido Paulo Coelho. Mas essa confusão aí eu não sei. Doado pelo doutor Osana Campos Guimarães. Brasília, Osana Campos Guimarães, doador, deputado Geraldo Magela, presidente da CLDF, da Câmara Distrital do Distrito Federal. Só tem que assinar aí e pedir para passar o vídeo. Agora, nessa oportunidade que eu vou assinar este documento, eu queria aproveitar, porque quando o general Paulo Coelho, eu era vice-governador de Goiás, compareceu para vir numa viagem aqui ao Planalto para o seu primeiro conhecimento. E nessa ocasião ele veio acompanhado de um médico lá do norte de Goiás, doutor Atenolindo Borges do Santo, filho do doutor Antônio Borges do Santo, que era um médico do estado de Goiás, trazido por meu pai de lá para ir à fazenda do Cigano, perto de Planaltina, porque lá não tinha condições de ele dar aos filhos a instrução que ele pretendia.
Então trouxe, alguns deles até casaram-se em nossa família. E se formaram, médicos, advogados, etc. Era esse era o doutor. É que eu falei o nome. Hein? Atenolindo Borges dos Santos. Bom, aqui agora é o seguinte, quando o Poli Coelho veio da primeira vez, eu morava em Goiânia, e fui chamado pelo doutor Jerônimo Coimbra Bueno, governador do estado. E ele me disse: Osana, eu já estive em sua casa, já hospedei com você diversas vezes, tanto na casa como na fazenda. Sei que você tem 2 moradas maravilhosas lá, que tem água, tem instalações, tem tudo, tem um relativo conforto que o sertão permitia. E então eu achava que era hora de eu mandar para lá abrir lá um campo de aviação. Foi feito ali perto, na cidade onde é hoje, hoje está tudo loteado, é naquela parte lá de cima. Um campo de aviação, não, e a senhora tinha água, tinha tudo, tinha telefone, tinha tudo. Porque o movimento de Minas em tirar a capital do quadrilátero Cruz é grande. Há gente de Juiz de Fora, de Paracatu, Araguari e tal. E dentre esses, tinha um deputado que já falecido, muito distinto, não tem nada que dizer contra, mas era Lucas Lopes. E ele um dia apareceu no campo, e o Jerônimo, a telefone, também uma linha telefônica, e o Jerônimo me pediu: recebe o deputado aí e mostra o que tem de bom, porque ele é um dos que mais trabalham para tirar a capital de Goiás, aí do Planalto, já escolhido e determinado. E então, eu me recordo como se fosse hoje, peguei meu carro na fazenda, fui esperá-lo no aeroporto, e ele, ao descer do avião, deu uma volta em torno do avião e uma volta em torno do seu próprio corpo e disse: que aridez! Ele não tinha visto nada, pois ele estava descendo de um avião e visto. Mas vê que já vinha com a ideia tão premeditada de tirar a capital de nós para ir para uma cidade de Minas através de políticos mineiros. E tinha outros. Me passou aqui no momento, mas tem outros. Aí tem um político muito conhecido, não passou não. Bom, então aí eu falei, mas imagina como está a paixão no coração desses homens de tomar de Goiás o assentamento da capital do capital do Brasil. Mas, felizmente, vieram os novos presidentes, os novos governadores, e permaneceu a ideia, que, aliás, eu acho a mais justa, seria mesmo melhor. Não? Bom, então, era isso. Porque... Não. Olha, eu queria fazer o seguinte. Pode passar. Nós vamos ver o vídeo, então, sobre... O vídeo da estadia do Poli Coelho por 3 vezes em minha chácara lá na fazenda. De uma vez 18 dias, de outra vez 7 dias, de outra vez 3 dias. Dr. Osana recebe o general Poli Coelho e sua comitiva, hospedando-os fidalgamente em sua fazenda. Podemos apreciar gado mestiço especial e também cavalos de raça. Aproveita as poucas horas de descanso para experimentar este belo animal. A fazenda possui olaria e cerâmica, fornecendo tijolos e telhas
fabricado com matéria-prima do próprio lugar, a cidade de Planaltina e toda a redondeza. Um belíssimo canavial com mais de 3 metros de altura. Atravessamos a cidade de Planaltina e vamos até a Lagoa Bonita, 4 quilômetros distante da cidade, poeticamente situada entre rica vegetação. O marco da futura capital, erigido em 7 de setembro de 1922 no governo do presidente Epitácio Pessoa, no lugar designado pela Comissão Cruz, é visitado pelo general Poli Coelho e sua comitiva, acompanhado por grande massa de povo de Planaltina, inclusive um fotógrafo de luxo. Temos em nossa frente a cachoeira de Paranoá. Esta cachoeira de beleza invulgar possui um potencial de mais ou menos 60.000 cavalos-força, o qual poderá fornecer, se convenientemente aproveitada, energia elétrica para muitas zonas do estado. Passando pela fazenda Limoeira, perto do Rio Maranhão, viajando às vezes com grandes dificuldades quando todo mundo precisa fazer força, atravessamos afinal o Rio Maranhão, embreando-nos no mato à procura de uma das maiores reservas calcárias do Planalto. Estas pedras calcárias já estão sendo usadas para a fabricação de cal de alta qualidade. Na Chapada dos Veadeiros é produzido trigo de excelente qualidade e, sendo cultivado sistematicamente, poderá livrar o mercado do país da importação, abastecendo-o a contento. Tomando o avião do Serviço Geográfico do Exército, sob o comando do Tenente Loureiro, o general Poli Coelho, em companhia do capitão médico Antenolindo Borges, levanta voo do magnífico campo de Planaltina, sobrevoando a cidade, o Marco, a cachoeira Paranoá, a cidade de Santa Luzia até Formosa, passando a baixa altura sobre a Lagoa Feia, a 5 quilômetros distante de Formosa. A Lagoa Feia, em desacordo com o que indica o nome, é bastante pitoresca.
Uma vegetação rica cobre as bordas do lago, que tem 5 quilômetros de comprimento por 500 metros de largura. O general aproveita a ocasião para dar um passeio de canoa. Nasce neste lago o Rio Preto, afluente do São Francisco. Infelizmente, pois não podemos gozar essas belezas porque o tempo é curto. E passando por alguns lugarejos pobres, mas típicos, como Brasilândia, Fazenda Água Fria e Aparecida, seguimos para Corumbá de Goiás. Velha e pitoresca cidade que lembra tempos coloniais. Rodeada por terras de ótima cultura e viajando pela estrada trans-brasiliana, inaugurando a vertente Borá, deliciamo-nos com uma esplêndida água mineral natural de uma nascente descoberta durante as obras da estrada. Centenas de operários trabalham nesta grande obra, que é a estrada trans-brasiliana que liga o norte ao sul. Chegamos ao salto do rio Corumbá. O rio Corumbá nasce ao pé dos picos dos Pirineus, precipitando-se em belas cascatas sobre as camadas do Itacolomite. Por todo o caminho encontramos gado gordo e de boa raça. Logo depois chegamos à Cachoeira do Rasgão, uma cachoeira relativamente pequena, encravada no meio da serra, mas com bastante volume d'água. Em breve, avistamos o contraforte dos Pirineus, chamado Cabeludo. Estão aí fantasticamente amontoadas rochas de Itacolomito, e ainda que não seja luxuriante a vegetação, acham-se contudo plantas de interesse botânico. Logo depois, estão à nossa frente os Pirineus e começamos a penosa subida ao pico mais elevado, com 1.385 metros de altura, onde fiéis construíram uma capelinha chamada Capela do Divino Padre Eterno. Marcha pelo cerrado, passando de quando em vez por uma fazenda, visitamos a Cachoeira Isidoro. Esta cachoeira vai ser aproveitada desde já e seu potencial será de quase 2.000 cavalos-força. Em toda a região encontramos terras de boa cultura e fazendas com serrarias próprias, aproveitando as matas abundantes da região. Olho d'Água chama-se esta vila e permitimos-nos um pequeno descanso, refrescando as nossas gargantas secas. Logo depois, continuando a nossa viagem, atravessamos a grande ponte sobre o Rio do Ouro. Despedimos-nos de Corumbá, inclusive de um antigo membro da Comissão Cruz. Nosso destino é Anápolis. Entre Corumbá e Anápolis,
Ainda no retângulo do futuro Distrito Federal, encontramos a usina Anicum, maravilhosamente situada no rio do mesmo nome, fornecendo força e luz à cidade de Anápolis. Esta usina produz 550 cavalos-força, insuficiente para uma cidade como Anápolis, sendo por esse motivo atacados os trabalhos da usina na Cachoeira Isidoro, que nos vimos há pouco. Centro industrial do estado de Goiás, a 1.100 metros de altitude, tem uma população cidadina de 20 mil habitantes, ponto terminal da estrada de ferro Goiás, pela qual se liga como centro do país. É o escoadouro forçado da zona fértil do estado. A exportação de arroz de Anápolis eleva-se a mais de 1.500.000 sacas de 60 quilos. Continuamos a visitar fazendas com serrarias próprias, fabrico de mandioca e rapadura, engenho de cana e muito gado selecionado, gozerá indo Brasil e zebu, de excelente aspecto e maior qualidade. Chegamos a Goiânia, a nova capital de Goiás e ponto final de nossa viagem. O general Poli Coelho despede do Sr. Zoroastro Arciaga, diretor do Departamento Estadual de Cultura e criador do Museu do Estado, velho batalhador pela grandeza de Goiás. E repetindo palavras do general Poli Coelho, afirmamos que assim como os rios que nascem no Planalto e que se espalham por diversos rumos do território brasileiro, as providências do governo central dali partirão também, beneficiando todos os recantos da pátria, no sentido de construir em bases firmes o seu progresso e a felicidade de seu povo. Senhoras e senhores,